Eu cometi um único erro, uma decisão impensada, e em apenas 7 dias, tudo que eu havia construído desmoronou como um castelo de areia levado pela maré mais violenta. Minha vida, até aquele fatídico domingo, era a imagem que muitos sonham: um emprego estável, um cargo de gerência que me dava orgulho, uma casa confortável, e o mais importante, uma família que eu amava acima de tudo. Minha esposa e meus filhos eram meu porto seguro, a razão de cada esforço. Tínhamos problemas, claro, como todo mundo, mas nada que uma boa conversa ou um pouco de aperto no orçamento não resolvesse. Pelo menos, era o que eu acreditava. A semente da destruição foi plantada na sexta-feira anterior. Um e-mail urgente chegou, uma conta inesperada de um tratamento médico antigo da minha mãe, que eu achei que já tinha sido resolvida. O valor era exorbitante. Meu salário não cobriria aquilo sem comprometer o mês todo, sem deixar meus filhos sem o que precisavam. O desespero me cegou. Foi aí que a ideia, fria e rasteira, surgiu: e se eu pegasse emprestado uma pequena quantia do fundo de reserva do trabalho? Ninguém notaria, eu jurava a mim mesmo que devolveria na próxima semana, com o bônus que estava para cair. Era um pensamento tão distante da minha índole, mas naquele momento de angústia, parecia a única saída. No domingo à noite, a mão tremia enquanto eu acessava o sistema. O empréstimo não era grande para a empresa, mas era o suficiente para cobrir a dívida e me dar um fôlego. O clique foi quase inaudível, mas o barulho dentro da minha cabeça, o alerta da minha consciência, esse sim ecoou como um trovão. Senti um alívio momentâneo, sujo, que logo deu lugar a uma onda de pânico. O que eu tinha feito? Eu, o cara certinho, o que prezava a honestidade acima de tudo, tinha cruzado uma linha que jamais imaginei cruzar. A segunda-feira amanheceu com um peso no peito. No trabalho, cada olhar parecia um julgamento, cada conversa um interrogatório velado. Eu tentava agir com naturalidade, mas por dentro, sentia como se um holofote estivesse permanentemente apontado para mim. À tarde, um colega do setor financeiro, que raramente falava comigo, passou pela minha mesa com um olhar estranho. Tudo certo com os relatórios deste mês, nome anônimo, ele perguntou casualmente. Senti o sangue gelar. Era uma pergunta de rotina, mas para mim, soava como uma denúncia. Consegui gaguejar tudo sim, mas a semente da dúvida já estava plantada no ar. Na terça, as coisas começaram a desandar de vez. Fui chamado à sala do meu chefe, algo incomum sem aviso prévio. Ele me pediu para revisar uns dados antigos, um projeto que eu havia liderado há meses. Enquanto eu buscava os arquivos, percebi que a planilha dos fundos de reserva estava aberta em um dos monitores de lá. Meu coração disparou. Será que já tinham percebido? Consegui manter a pose, fingi que estava focado, mas a imagem daquela planilha queimava na minha retina. A noite foi em claro, imaginando 1000 cenários, cada um pior que o outro. Quarta-feira, o dia em que a casa caiu. Cheguei ao escritório e fui direto para a sala de reuniões. Lá estavam meu chefe, o diretor financeiro e o chefe do RH. A atmosfera era pesada, silenciosa. Não precisaram dizer nada. Eu já sabia. O diretor financeiro, com a voz séria, colocou uma cópia do registro da transação na mesa. Meu nome, a data, o valor. Tudo ali, em letras frias. Não neguei. Não tinha como. As desculpas que eu havia ensaiado durante a noite se dissolveram na minha garganta. Foi um pedido de desculpas, uma explicação patética sobre a emergência familiar. Eles me ouviram, impassíveis. No final da reunião, minha demissão estava formalizada. Sem bônus, sem referências. Apenas o vazio. Naquela mesma noite, tive que encarar minha esposa. Aquela que sempre confiou em mim cegamente. Contar a ela que o pilar da nossa casa havia sido quebrado por um ato de desespero e covardia. As lágrimas dela foram mais dolorosas que qualquer bronca, qualquer julgamento. A dor em seus olhos, a decepção. Senti que não era apenas o emprego que eu havia perdido, mas também uma parte da confiança e do respeito que eu levava anos para construir. Em questão de horas, meu mundo desmoronou. 7 dias. Uma semana.
Esse foi o tempo que levou para uma decisão errada me custar tudo. Não apenas o emprego, a carreira, mas a paz, o sono e a imagem que eu tinha de mim mesmo. Aquele erro não foi só financeiro, ele corroeu a fundação da minha vida, expondo a fragilidade de tudo quando se abandona a integridade por um atalho. Será que realmente existe um caminho de volta depois de se perder tanto em tão pouco tempo? Eu ainda busco essa resposta todos os dias.